Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez, encerrando nossa semana, abençoada semana, nos reunimos para o Evangelho, Joana de Ângeles, mas sempre vos agradecendo pela vida, por sua misericórdia para conosco, agradecendo o Mestre Jesus por estar também sempre conosco. E assim, Pai, vos louvamos sempre. E agradecemos pelo Evangelho, por Joana de Ângeles, por todos nós. E nesta noite viemos sim vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, meus amigos, olha aí, boa noite, claro, aqui já para o Eliseu Gasparino, para a Leni Souza, Bárbara Santana Neri, o Fábio Fidelis, Judélia Lima, todos aí também chegando, e já com a alegria deixando para todos nós o seu simpático, amável boa noite, e aquele boa noite que vai então para o encerramento da semana, uma semana aí onde nós tivemos o final do mês de setembro e outubro já com tudo aí, né? Nossa boa noite para lá para o pessoal da comunidade Vida Nova, nosso amigo Carlão também, né, Carlão? Aquele abraço aí para você, um ótimo fim de semana para você, para todos os ouvintes aí da FM Vida Nova, também o nosso desejo, né? Deus abençoe a todos, viu? Todos vocês. E é isso, amigos, eu espero que estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, né? Agora já melhorezinhos da gripe, né? Recuperando, aquelas fases que nós passamos, estamos vivos com a graça de Deus, então estamos sujeitos, né? Às intempéries, vamos dizer assim, do dia a dia. Então também aproveitamos para cumprimentar a Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, Roberto Messner também chegando, pessoal já deixando aí o simpático boa noite. Então sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro, onde nós vamos falar um pouco do Evangelho, falar um pouco da Joana de Ângeles, para que nós consigamos pelo menos assimilar um pouco de tudo aquilo que nos trazem, né? Então nosso abraço também para o Zirinha Crepaldi, abraço para a Neiva, olha a dona Neiva, assistindo também todos nós. Então, um grande abraço, seja muito bem-vinda, uma alegria poder estar aí com você também, com você, com a Raquel, com todos vocês. Um grande abraço aqui mesmo, da Célia também, tá bom? É isso, amigos, né? Vamos nos juntando para esse momento em que nós vamos ouvir um pouquinho do Evangelho, vamos ouvir um pouquinho da Joana de Ângeles, e vamos já começando então com o nosso precioso Evangelho. Afinal de contas, nós estamos aqui no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e nós vimos na quarta-feira, né, reconhece-se a fruto, reconhece-se a árvore pelo fruto. Sexta-feira a gente já está cansadinho, né? A gente já embaralha todas as palavras. Mas hoje o que nós vamos ver é a missão dos profetas. Aí é que está. Todos temos uma missão, né? Aqui. E missão dos profetas. Vamos ver o que nos fala então o Evangelho sobre isso. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus no tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram-lhe o rosto, bateram-lhe com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição,
seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. É o que nos traz o Evangelho aqui hoje. Então vamos cumprimentando também, né, a Sônia Martins, que também está conosco, sempre presente, né, Sônia? Isso é muito bom para todos nós que nos reunimos aqui. Nosso abraço também para o Luciano Ruppel, que está nos assistindo, uma aguinha, porque esses dias tem feito calor, né? Temos uma época de frio aí, aquele frio gelante que doía as canelas, né, dos velhinhos, tipo eu, por exemplo. Agora nós estamos já do outro lado, com calor, que sai lá fora, queimam-se, né, a pele, queima aqui a careca. Então sempre precisamos estar prevenidos e a água faz parte. O Evangelho fala então sobre predições, profecias, sobre profetas. E nós vimos aqui que a palavra profeta, no sentido evangélico, é aquele então que vem trazer as orientações, vem falar sobre aquilo que está escondido, entre aspas, sobre as revelações, sobre tudo aquilo que nosso Pai quer que nós saibamos, para que nós possamos melhor conduzir aquilo que nós fazemos durante o nosso dia a dia. E muitas vezes, como ali foi dito, confundiu-se com predições, aquela arte, né, de revelar ou de dizer o que pode acontecer no futuro. Profecia em si traz essas orientações, esclarecimentos, e as predições estão naquele campo, né, da inspiração daquele que fala e que diz que pode acontecer isso, que vai acontecer aquilo, etc, etc, etc. Então nós temos esta situação. E os profetas estão presentes aí pela história, a história bíblica principalmente, né? Onde nós temos as chamadas predições. O Nostradamus, por exemplo, fez uma quantidade imensa de predições, especificamente sobre o futuro, né? Que acontecia isso lá em João, não sei o quê, com João, papapá, tudo aquilo que no Evangelho está lá em Apocalipse, o Nostradamus também pegou aqui e ali e trouxe-nos algumas predições sobre aquilo que poderia acontecer, etc. e tal. Mas nós temos também, no decorrer da história, e nós sabemos bem disso, muitos profetas. Temos Elias, temos Isaías, né? O próprio João, que ali estava presente quando Jesus também nasceu e o batizou, sabemos disso, que falaram, sim, mas falaram em termos absolutamente evangélicos, trazendo esclarecimento, e mais do que muitas vezes trazendo esclarecimento, falando também sobre a maneira como se deveria procurar viver para já ir se preparando para a chegada daquele, né? Daquele que João Batista não é digno nem de lavar os pés, nem de se aproximar. Então há esta situação. Profecias, profetas, futuro, predições, etc. e tal. Mas o fundamental é que a gente acha, né, que a gente sabe, que a gente vê nas palavras dos antigos profetas, né, que estão aí em grande quantidade na Bíblia, e fala exatamente isso, são alertas. Preciso tomar cuidado com isso, trabalhem mais isso, façam aquilo, sem se preocupar com predições, né? Com as coisas do futuro, com catástrofes, como etc, etc, tantos aí fazem. E a própria história, né, religiosa, a história também bíblica, fala e as citações de muitas partes dessas pessoas. Até mesmo Moisés, clássico, né, aquela história que Moisés colocou lá de não se pode conversar com os mortos. Mas por quê? Segundo a história diz, é porque em determinada época havia estes, né, as chamadas pitonisas na época da Grécia, mas esses que faziam predições. Então o povo em si passava a acreditar mais até no que falavam essas pessoas, esses profetas, etc., porque diziam que a época que os mortos vinham e falavam que ia acontecer isso, aquilo, para tal pessoa, para aquela que ali estaria em consulta. Passaram a dar mais valor, né, a estes do que propriamente a questão de Deus, a questão divina, aquilo tudo que vinha sendo construído já no decorrer do tempo, desde que eles adotaram, né, o Deus único
e é característica do povo judeu. Então, como surgiu essa situação toda muito delicada, constrangedora, Moisés ouve por bem proibir. Não se fala mais, é proibido falar com os mortos por isso e por aquilo. Mas foi aquela proibição ali na época, mas tudo continua. E nós temos aí hoje, e já no decorrer do tempo, mesmo quando Jesus veio, a gente sabe muito bem disso, aquela passagem bíblica clássica que ele se reuniu no Monte Tabor com Moisés e com Elias. E ali ficaram conversando, até que os profetas deram em conta e queriam ali levantar uma tenda para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés, etc. e tal. Então o próprio Jesus ali, está na Bíblia, não tem o que dizer, né? Ali, reuniu ali os espíritos, muitos falam que é a primeira reunião, grande mediúnica ali comprovada, e não tem o que dizer contra. Moisés já tinha falecido há 1.300 anos antes de Cristo chegar. Elias também, lá centenas e centenas de anos atrás, tanto que ele falava, né, da chegada de Jesus. Então, essa questão toda é em função de como que nós encaramos as chamadas previsões ou predições e aquilo que se fala em nome da religiosidade para despertar o melhor caminho para seguirmos. E o melhor caminho para todos nós seguirmos, todos nós sabemos, não é novidade nenhuma. Está exatamente nas palavras que o Cristo nos deixou. Afinal de contas, quando ele deixou, né, o maior mandamento, ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, o maior mandamento. E o segundo maior, ama ao próximo como a ti mesmo. Isso foi a grande questão, né? Que a gente hoje patina, escorrega, continua escorregando, tenta levantar, escorrega de novo, mas não chega a hora que nós vamos nos postar em pé, fortes e seguros, porque nós estaremos entendendo que realmente quer dizer ama ao próximo como a ti mesmo. E a gente vê por tudo que está aí, né, que a mídia nos traz, por isso, por aquilo, fala disso, fala daquilo, que está bem longe, ao que parece, ainda de amarmos uns aos outros, porque amamos mais a nós mesmos, né? Quando nós estamos olhando para dentro de nós, nos preocupando só com isso, levamos nosso olhar para frente, nós olhamos também mais para o nosso umbigo do que para tudo aquilo que nos cerca. Então Jesus deixou isso. E ao terminar esse segundo maior testamento, ele disse: toda a lei e todos os profetas estão aí reunidos. Ou seja, tudo que foi dito antes da chegada dele está reunido aí. Se nós voltamos e lemos os 10 mandamentos, fala sobre respeito, são regras de conduta. E é a maneira de amar ao próximo como a nós mesmos, olhando e observando tudo que lá é escrito. Então esses 10 mandamentos estão aí incluídos dentro do ama ao próximo como a si mesmo. E tudo aquilo que os profetas antigos falaram, que Moisés falou, está ali. A partir daquele momento, tanto que se dividiu a história do mundo no nascimento, na vinda do Cristo, é hora de pensarmos para frente, é hora de nós abrirmos nossa mente e olharmos o que Jesus nos disse. Porque tudo aquilo que está antigo, lá de milhares de anos atrás, está ali dentro. E se resume em ama ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente percebe e a gente vê que ainda há muita divisão entre as próprias igrejas cristãs que seguem a Cristo. Porque quando o Steve diz, né, a verdade, quem que é verdade? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas qual que é a verdade? E o que é a igreja? E Cristo lá deixou uma igreja, e assim ele deixou as palavras dele, cabe a nós segui-las ou não. E sejamos profetas em cima daquilo que ele nos deixou. Do ama ao próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. E que se resume em fazer o bem sem olhar a quem. Trabalho para todos nós, né? Basta apenas pensarmos um pouquinho, raciocinarmos um pouquinho, usarmos a lógica, usarmos a razão e batalharmos com coragem, com vontade, para que nós sejamos esses profetas que falam as verdades e tudo aquilo que nosso querido Mestre nos deixou. E Ele nos ajude, e nosso Pai Celestial também, nessa nossa caminhada. Porque cabe a cada um de nós que nós sabemos isso, né?
É isso, amigos queridos. Olha que vamos também aqui abraçando a Irene Batista, né? Cleusa Oliveira, Márcia Miranda, o Roberto Lara Ribeiro, o pessoal chegando. Sejam todos maravilhosamente bem-vindos, minha gente. E quando a gente fala, então, especificamente, né, dessa missão dos profetas, acaba alongando até no tempo, né? Que a gente, no dia a dia, a gente percebe tantas coisas, né? Ouve tantas coisas e fica muitas vezes abismado com o que dizem em nome de Deus. Muito mais ainda abismado, ao invés de só dizer, que aí são só palavras, mas o que fazem em nome de Deus. Pobre Deus, que paciência. Enfim, nosso abraço também aí ao Sandro Machado, que está conosco. E amigos, vamos ver então o que nos fala, já que o Evangelho já nos falou, também Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles traz para nós, né? Hoje o tema, que é o capítulo 8, diante da luta. Nossa luta do dia a dia. O que será que Joana de Ângeles tem para falar? Ela fala da luta de uma quantidade imensa de situações que a gente enfrenta, pode enfrentar no nosso dia a dia. Nós temos, uma vez que estamos vivos e fazemos questão de continuar vivos, lutamos para continuar vivos, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o ambiente nos traz, mas também, claro, pelas decisões que nós tomamos. E aí, vamos ver o que ela nos fala diante dessa luta nossa, que é do dia a dia. Nosso abraço também para Marlene de Souza, bem-vinda aí, Marlene. Diante da luta, capítulo 8, e diz Joana o seguinte: a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Há, no entanto, muita luta que se estabelece na Terra. A luta pelos valores transitórios que perdem o seu significado com a morte. A luta pela agressividade dos maus, um predomínio momentâneo sobre os bons, até que a enfermidade e a velhice vençam os dominadores. Isso daí ninguém escapa, não é? A luta dos tiranos que esmagam nações e não logram fugir da consciência culpada. Quantos tiranos nós estamos vendo atualmente, né, nesse nosso mundo, tiranizando o seu povo, e outros aí pretensos tiranos querendo se impor a outros povos, a outras nações, como se fossem donos do mundo. Mas donos de nós só nosso Pai Celestial. A luta pelos gozos efêmeros e frustrantes que se transformam em labaredas, assinalando o curso pelas cinzas do já fruído. Também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. A luta pela aquisição de valores imperecíveis, que dão sentido à existência física. A luta pela superação de paixões primitivas, que pertencem às experiências do passado. A luta pelo amorfoseamento de caráter, pela iluminação da inteligência e glória das ações no processo da evolução. A luta pelo autodescobrimento. Engalfinham-se as criaturas que aspiram ao bem, e infelizmente nem todos canalizam para o dever as aspirações que estão no coração. Na luta gerada pelos maus, afadigando-se até a exaustão. É imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. Nós, no nosso dia a dia, ou na nossa vida, ou em tudo aquilo que nós já fizemos até hoje, que a nossa memória nos traz, lutamos por quê? Em que situação? Qual era o nosso grande objetivo? Conseguimos o nosso objetivo? Porque nem sempre conseguimos, nós sabemos disso, né? Então é essa volta à nossa história para saber que tipo de luta eu lutei, que tipo de vitória eu consegui, que tipo de derrota eu tive que tornar em aprendizado. Como diz, é imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. E Joana ainda diz: desse modo, luta e recolhe as moedas de satisfação sem revoltas nem angústias, no bem que fazes, pelo dever de executá-lo, desfrutando do prazer de realizá-lo.
Luta mediante o teu dever de crescer na direção de Deus, antegozando o momento planificador da tua libertação da carcaça em que transitas, cansado e sofrido. É o que fala Jonas para nós. Nós estamos aqui encarnados, né? Vivos aqui na matéria, e nosso espírito que está nos animando, que ele não gosta de ficar aqui, porque ele fica preso. Como espírito, ele pode se deslocar, segundo a sua própria capacidade, né? Mas aqui não. Mas a nossa consciência é material, porque nós estamos vivendo nesse mundo material e nós olhamos e vemos apenas matéria. Então, parece que esse mundo material é aquela chamada pedra angular, onde a gente coloca ali todos os nossos objetivos, desejos e afins. E lutamos para que possamos conseguir tudo isso. Agora, vem aqui Joana e fala: luta mediante o teu dever de crescer na direção de Deus, antegozando o momento planificador da tua libertação da carcaça em que transitas, cansado e sofrido. Essa é a visão espiritual da nossa vida nesse mundo, a nossa transição, esse curto período que nós passamos aqui. Porque com o passar do tempo, é como ela diz aqui, né? A libertação da carcaça, esse corpo nosso, em que transitas cansado e sofrido. Esse é um mundo de provas e expiações. Não há apenas momentos felizes, pelo contrário, há muito mais momentos de preocupação, de dificuldade, a gente sabe disso. E isso nos cansa, isso faz com que nós soframos. E a nossa carcaça, como ela diz aqui, vai sentindo. E nossas atitudes devem primar pelo quê? Conforme ela nos diz aqui, devem primar pelas coisas espirituais, atentarmos para aquilo que nós fazemos, como fazemos, o objetivo pelo qual nós fazemos, a finalidade pela qual nós fazemos, tomamos nossas decisões e realizamos. Se esses objetivos estão ali alinhados com aquilo que nosso Pai Celestial espera, se está alinhado, né? Como a gente acabou de dizer, com ama ao próximo como a ti mesmo, faz o bem sem ver a quem. Porque se nós ficamos apenas na matéria, não vamos evoluir de jeito nenhum. E vamos ter que voltar muito mais vezes ainda, além daquele que seria necessário. E Joana ainda continua: não faças da tua luta um instrumento de flagício contra ti, nem te utilizes dele contra ninguém. Se lutas, é porque descobristes que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao seu lado em nome do lutador incessante, que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. É aquilo que eu falo às vezes, né? Que paciência celestial, cósmica tem Jesus para conosco. Porque como a doutrina nos diz, né? E Jesus foi o mestre construtor desse planeta, com a sua equipe, há 4,5, 5 bilhões de anos atrás. E ele continua aqui conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fazendo andar, mas também observando como nós patinamos, como nós caímos, como nós enveredamos por caminhos difíceis, de retorno muito dolorido, e isso é um motivo também para ele de tristeza. Mas ele jamais nos abandona. E é aqui que está, que é o lutador incessante, que até hoje não descansa, não desanima, embora permanecendo conosco. Tem uma tolerância extraordinária, uma paciência, então, que não tem medida, né? E Joana diz: luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e de luta. E aqui traz em negrito a seguinte colocação, que ela então faz para todos nós. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Além de palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir.
Aquele que não se arrepende permanece no primarismo com a consciência adormecida, vivendo o período de pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial de que ainda não se libertou, ou que prefere não superar. Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e, ato contínuo, repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fruirás emoções e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Mas, se tal acontecer, se errar, eles ajudarão a te arrependeres e te recompores, recuperando qualquer mal que hajas infligido, libertando-te, assim, da culpa. Pois é. É o que Joana nos traz hoje, né? Um belo texto, um longo texto, mas que fala de nós, das nossas lutas, dos objetivos das nossas lutas, pelo que nós lutamos, que vitórias conseguimos, que derrotas conseguimos assimilar, que servem ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado. Mas, acima de tudo, fala para superar os erros. Essa é a grande situação que é colocada aqui para nós. Nós todos erramos, e erramos muitas vezes, vamos continuar errando ainda muitas vezes, mas, como ela diz, é para superarmos esses erros, e que esses erros possam, para todos nós, se transformarem em aprendizado. É o que ela nos fala. E nosso Pai nos auxilie, né, a colocar dentro de nós todas essas palavras de Joana. É isso, amigos. Vamos falar então para os nossos aniversariantes de hoje, nossos amigos que estão aqui no Facebook meu, mas a gente também cumprimenta os aniversariantes seus, familiares, amigos, enfim, né? Hoje aqui o Adelino Leal, aqui, foi inclusive vereador aqui americano, nosso cumprimento, também para Eliane Melo, para Cláudia Celeste, para Gleice Mara, também para Lurdinha Carreiro. Amanhã, olha aqui temos... A Graziella hoje. Então. Temos também hoje o aniversário, como nos lembra aqui a Célia, nosso grilo falante, lembra-nos do aniversário da Graziella, né? Sobrinha aqui da Célia, nossa sobrinha, então a filha da Rosa, do Celso, de memória. E a gente manda então um beijo para você, Graziella, que Deus abençoe. E sim, sempre caminhando o bom caminho. Bom, Deus abençoe, beijão nosso. E amanhã, Maelvo Ribeiro, amanhã Cristina Quadrelli, do Paz e Amor, né? Então nosso abraço para você, viu, Cristina? Que Deus abençoe imensamente. E também, claro, Maria Emília Todero Campos Pinto, faz aniversário a Maria Emília, que é prima da Célia, né? É sobrinha, agora prima, né? Então também, fazendo aniversário, a gente manda um beijão também aí para você, a Rose, fez aniversário, né, esses dias aí. Então hoje você, então aquele abraço para todos vocês aí também. Paulo Elveste de Oliveira, Cirlei Cordeiro, Romildo Silva, Alessandro Gonçalves, Francisca Siqueira, amanhã, no belo dia, para se aniversariar, convidar todo mundo e pagar um churrascão, né? Olha aí. E domingo, olha aí o Ayrton Pereira, grande abraço, Ayrton, quase xará, né? Sempre aquele RL pelo meio ali. Também a Sheila Dias aniversariando, o Ricardo Cardoso Bertolini, também Valmir Joaquim. Então, para todos vocês aniversariantes, o nosso abraço, coração a coração. Deus abençoe, caminho do bem sempre. Muita luz e vão plantando as boas sementes, porque colham assim bons frutos, né? Boas sementes para bons frutos. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Queridos amigos, olha, tá, que dia, sim, a Sônia fala que dia 29 foi da Gabriela. Parabéns para a Gabriela, viu, Sônia? Então, que Deus abençoe, aí é recente, né? E que Deus abençoe muita saúde, sucesso na caminhada, né? Sob a luz aí, as bênçãos de Deus, tá bom? Nosso abraço também para o José Birajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão. Tá um calor danado aqui, viu, José? Calor. Tá chovendo. E, tá tudo, né, no tempo assim, tá muito malucão, né, ultimamente também, com esse desmatamento aí, gente fazendo as coisas que fizemos com a nossa preciosa natureza, né, ela cobra, né, então, paciência. Mas é isso, amigos. Então, agradecendo a presença de todos vocês, essa presença maravilhosa que a gente sempre agradece,
vamos para o nosso momento de prece, vamos para o nosso encerramento, né? Afinal, também olha o horário, né? Então vamos sim, vamos orar por nossos irmãos que nos pedem, vocês vão mentalizando aí também, aqueles que vocês querem levar seu nome, sua necessidade, até nosso Pai Celestial, pedindo sempre a intercessão, o auxílio, também as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Então vocês vão mentalizando e nós vamos orando aqui. Vamos orando pela Ivonete, né? Ivonete Quirino aqui conosco, também nosso amigo André. Vamos orar pela Maria Ângela Dona Bela Bastos, Aline Priscila Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colúcio, Vanille Colúcio, Helena Saldanha, Ilane Peroni, o Orlando Lameu, a Jéssica Svensson, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, também o Maurício Barros, também o Lauramir Ruiz, a Jandira Vieira Furlan, Tercinha Antonella, nossa irmã, Gabriel Ruiz Miller, Maria Aparecida Braga, Bárbara Comete, também pelo Antônio Donizete Neves, pela Sônia Martins em recuperação, enfim, por todos nós, que nós estamos sempre precisando, necessitando das bênçãos celestiais de nosso Pai. Assim, queridos amigos, vamos para esse momento de prece, e nesse início da melodia, tranquilizar nosso corpo, nossa mente, para nos prepararmos para esse encontro, né, com o nosso Pai Celestial. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Fido dulcedo, et spes nostra salvo, ad te clamamus, et soles venivi, ad te suspiramus, clementis et clementes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos, reunidos, felizes, mais uma vez, Pai, sob suas bênçãos, e sim, sempre vos agradecendo, vos louvamos, porque a sua misericórdia nos concedeu a vida, e por isso estamos juntos, neste momento, agradecendo também a Mestre Jesus, por estar sempre conosco, no auxílio inestimável, e por isso, pedimos, querido Mestre Jesus, a sua intercessão por nós junto ao Pai Celestial, para que sim, suas bênçãos estejam sempre, como tem estado sobre todos, estejam sobre os aniversariantes desses dias felizes, estejam sobre pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, esteja sobre nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, também sobre tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. E sim, Pai, que suas bênçãos estejam sobre todos esses irmãos que aqui nós demos os nomes, estejam sobre aqueles que em nossos abençoados lares levamos a vós por nosso pensamento, abençoando ainda nossas famílias tão necessitadas, por termos tantos compromissos entre nós, e que tantas vezes dificultam nossos relacionamentos e nossa caminhada. Abençoa assim, Pai, todos os seus filhos neste mundo, abençoando tantos e tantos em grande sofrimento, por guerras insensatas, por situações onde nós todos somos os grandes culpados por nossa ignorância, por nossa ganância, sim, também por nosso orgulho, nossa vaidade. Auxilia-nos, Pai, a erradicar esses sentimentos de todos nós, e auxilia, abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, à procura que consigam encontrar o abençoado trabalho que tanto dignifica, abençoando ainda nossos irmãos que nos dão o trabalho, e abençoando a todos que cumprem alegremente as suas obrigações no trabalho, tantas vezes com muita dificuldade conseguir. Abençoa nossas casas de oração, abençoa esses irmãos que estão vindo ao mundo e que junto com nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, consigam trilhar sempre o bom caminho,
o caminho iluminado do amor, do perdão, do respeito, da tolerância, da justiça, da paz, da paciência, da fraternidade. Por isso, querido Pai, nós nos unimos na luta pela recuperação também deste mundo, deste planeta, em seu ambiente que já tanto machucamos por nossa ignorância, nossa ganância. Auxilia-nos a superar esses momentos de dificuldade, restaurando sim o equilíbrio tão necessário, para que possamos progredir, continuar em nosso trabalho, buscando sempre nossa evolução espiritual. Por isso, juntamo-nos e neste momento levamos a vós, Pai, a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, e que assim seja, amado Pai. E vos pedimos humildemente que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco reunidos e com todos os seus filhos, por este mundo, pelo seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Venha sobre nós, sobre todos nós, sobre nossos lares, sobre onde estamos neste momento. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, eliminando tantas impurezas, tantos pensamentos ruins, tantos sentimentos difíceis, abrindo nosso caminho para o amor, para a paz, para a harmonia, para o equilíbrio de nosso corpo espiritual, nosso corpo físico e nossa mente. E que harmonizados, harmonizemos nossos lares, levando o seu amor onde formos. Assim abençoa nossos anjos guardiães, abençoa, Pai, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam no caminho da vida, para lugares difíceis, situações difíceis, para que retornem ao necessário caminho do bem, do amor e da paz. Obrigado, Pai. Obrigado, querida Mãe, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, por seu amor sobre todos nós, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, e ainda vamos registrando, né? Márcia Miranda, né? Orando pelos meus filhos, por todos nós, nossas famílias, que maravilha, é isso mesmo. Oração sempre nos comunica com o Pai, nos tranquiliza, né? E é algo que podemos e devemos fazer em qualquer circunstância, onde nós estivermos com o nosso coração aberto. E com o coração aberto, eu e Célia, que aqui está também. Um beijo muito grande para todos vocês, obrigado por estarmos juntos, mais uma vez uma alegria muito grande. Aquele abraço, coração a coração, para todos vocês, as bênçãos celestiais sobre vocês, sobre seus familiares, sobre os lares de vocês, né? Fazendo com que resplandeça a luz do amor, a luz do nosso Pai Celestial. E assim, vamos marcar o encontro para segunda-feira, desejando um maravilhoso final de semana para vocês, que tudo transcorra muito bem. E, claro, com a permissão do Pai, com saúde para todos nós, estaremos juntos na segunda-feira. Tá bom? Uma alegria muito grande podermos ter estado juntos até agora e até o finalzinho, e continuamos juntos em pensamento e na vibração positiva e amorosa. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas, e vamos distribuir essa paz. Coração aberto, mente aberta, e nossos caminhos, com toda certeza, estarão sempre abertos. Fiquem todos muito bem. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Tchau.